Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu amigo, minha amiga do LAC Cursos. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar de legítima defesa, uma outra excludente da ilicitude do fato. O conceito de legítima defesa é um conceito que eu acredito que ele vai ser muito trabalhado nas provas de concurso público. Por que ele vai ser trabalhado nas provas de concurso público agora para 2019? Porque a legítima defesa ela tem sido questionada por muitos governadores que foram eleitos, pela questão que envolve a segurança pública, questão que envolve, enfim, quais são os limites dessa legítima defesa e principalmente o conceito. Todo mundo tem um conceito pessoal do que vem a ser legítima defesa, mas nós devemos se ater ao conceito que está definido no Código Penal, o conceito que a jurisprudência tem trabalhado de legítima defesa. Então, em razão de declarações do governador do Rio de Janeiro, em razão de declarações de outros governadores ou de alguns parlamentares, então é importante a gente ter o conceito correto de legítima defesa para que a gente não seja influenciado por alguns conceitos trazidos por pessoas leigas, que não tem aí a interpretação correta, ou às vezes tem a interpretação correta, mas acaba fazendo outro discurso, que não é um discurso ideal para provas de concurso público. Não estou aqui questionando, deixar bem claro, que eu não estou questionando a questão desses discursos, a legitimidade desses discursos. Simplesmente aqui é no sentido técnico, no sentido jurídico, tá bom? E o conceito de legítima defesa vem previsto no artigo 25 do Código Penal. Lá diz: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Então, o Código Penal teve aí a preocupação em trazer o conceito de legítima defesa. E nas provas de concurso público, este conceito ele é trabalhado. Professor, você vai trabalhar o conceito? Vou trabalhar o conceito, mas eu quero aqui, dentro da lei, do que você está lendo, já antecipar alguns conceitos para você gravar. Primeiro, a legítima defesa vai ser o quê? Uso moderado. Você vai usar uma força para você repelir uma injusta agressão. Não é injusta provocação. Professor, eu fui injustamente provocado. Isso eu não dei causa àquela agressão. Quando fala injusta é porque você não deu causa. Mas eu não dei causa a uma provocação. A pessoa me xingou, eu fui lá e matei a pessoa. É legítima defesa? Não, não é legítima defesa. Legítima defesa é quando você injustamente é agredido. Essa agressão, ela pode ser atual ou iminente. Ou seja, a agressão está acontecendo ou ela está prestes a acontecer. Percebam que no conceito de legítima defesa traz as duas situações, atual ou iminente. Enquanto que no conceito de estado de necessidade, só traz lá que, segundo o Código Penal, considera-se estado de necessidade para salvaguardar-se de perigo atual. Não fala do perigo iminente. Então, nas provas de concurso público, se trouxer, segundo o Código Penal, o conceito de estado de necessidade, vocês já vão deixar fixado que, segundo o Código Penal, não entra o iminente, só o atual. Já na legítima defesa, traz o conceito de atual ou iminente. Então percebam que a legítima defesa serve para que o sujeito vai o quê? Ele vai afastar
a injusta agressão, ou que ele está já recebendo essa injusta agressão, agressão física, ou ele está prestes a receber essa injusta agressão. Aí você vai falar assim, agressão física, agressão contra o seu patrimônio, enfim, é algum tipo de agressão que venha ferir algum direito seu. E para isso você vai precisar o quê? Afastar isso de forma moderada. Então a legítima defesa não é uma carta branca para você poder matar, por exemplo. Porque aqui o conceito legal traz o uso moderado. Significa que diante do caso concreto, você tem que sempre optar pelo caminho menos gravoso para você repelir a injusta agressão. E não o caminho mais gravoso. Inclusive, você pode responder pelo excesso da legítima defesa. Então, a gente tem que ter isso em mente. Questão aqui da prova da CEPLAG 2018. Quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, age em legítima defesa. O gabarito aqui é letra A. Mas, professor, então aqui o gabarito é letra A porque traz o conceito de legítima defesa. É o conceito legal, ó. Quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Ó. Quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Então, esse é o conceito de legítima defesa. Questão fácil, né? Questão que você não pode errar na prova. Quais são os requisitos da legítima defesa? O primeiro requisito da legítima defesa, então, é você estar recebendo uma agressão. Professor, uma agressão? Sim. Agressão física, agressão ao seu patrimônio, algum ato material, algum ato no sentido de que ele vai atentar contra você, ou contra o seu patrimônio, algum direito seu, que é necessário você usar uma força para você repelir essa injusta agressão. Como eu falei para vocês, não se trata de injusta provocação. Você ser provocado moralmente, xingado, ser chamado para briga, ou coisas nesse sentido, não configura a legítima defesa. A legítima defesa, então, tem que ser situações em que a expressão agressão tem que ser nítida no caso concreto. Então, vamos imaginar, você está sendo roubado, então você vai e entra em disputa com o agressor. Você está em legítima defesa. A sua residência está sendo invadida para praticarem um roubo. E você vai e repele essa injusta agressão, porque é uma agressão ao seu patrimônio. Ou a pessoa vai tentar lhe matar e você vai repelir essa injusta agressão. Aí venho falar para vocês a questão da injusta agressão. Ela é o que? Essa injusta agressão. Ela sempre vai vir de uma atividade exclusiva de um ser humano. Como assim, professor? Quando você agir em legítima defesa, você vai estar agindo sempre para evitar uma agressão de alguém, de uma pessoa. Vamos imaginar a seguinte situação. Você está na rua e aí você encontra um cachorro, um pitbull, e esse pitbull avança em você. E você vai e mata esse pitbull. Inclusive, esse pitbull tinha uma coleira de identificação. Mas você mata o pitbull. Você vai estar agindo em legítima defesa ou estado de necessidade? Você vai estar agindo em estado de necessidade. Ou seja, é o patrimônio cachorro
versus o seu direito à vida. Mas professor, mas o cachorro tinha fugido, estava lá andando e era você preservar a sua vida ou você ter que destruir o patrimônio do cachorro. Aí você fala assim, professor, tá, me dê um outro exemplo com o cachorro. Agora vamos imaginar que o sujeito fala, Rex, pega. Aí você vai e se defende, mas o cachorro foi usado como instrumento do crime. Quando o cachorro é usado como instrumento do crime, aí você vai estar agindo em legítima defesa. Por que em legítima defesa? Porque o cachorro foi usado como instrumento do crime e porque um ato humano foi que originou essa injusta agressão. Então, quando um animal é usado como instrumento do crime e você atenta contra o animal e seu dono, você está agindo em legítima defesa. Agora, se você encontrou um animal na rua, você encontrou um animal que estava lá sozinho e você se depara com uma situação de risco, uma situação que você tem que sobrepor o seu direito, nós estamos em estado de necessidade. Outro ponto interessante, então, como eu falei para vocês, os instrumentos do crime. Professor, é possível alegar legítima defesa contra uma agressão atual ou eminente de um ser inimputável? Tá? O que é um ser, uma pessoa inimputável? É aquela pessoa que não tem culpabilidade. Ou seja, ela não tem discernimento dos seus atos, ou ela é menor de 18 anos. Então a pergunta que cai não é essa, assim, mas dizer assim, você pode praticar uma legítima defesa contra uma criança? Ou contra um adolescente? Ou contra uma pessoa que não tem o discernimento necessário? Sim, você pode alegar legítima defesa contra inimputáveis. Sim. Mas, professor, contra uma criança? Como é possível você alegar legítima defesa em razão de uma criança? Faz de conta que você é um policial, você está subindo um morro lá no Rio de Janeiro, e aí uma criança vem com uma granada para jogar debaixo do tanque ou do caveirão onde você está. E a única alternativa que você tem para evitar que ele se utilize daquela granada, porque aquela granada representava injusta agressão iminente, você só tem um caminho: pegar a arma e efetuar um disparo contra aquela criança. Então, naquele momento, se pode falar em legítima defesa, sim. Porque era uma agressão que estava prestes a acontecer, e aqui a lei não fala que sem injusta agressão de pessoas imputáveis, não. É uma injusta agressão de um ser humano, de qualquer ser humano. Então a pessoa às vezes tem aí um problema mental e começa a agredir outras pessoas, começa a querer te agredir do nada. E você pode sim praticar a legítima defesa com relação a essa pessoa. Então a legislação não diz que não proíbe a legítima defesa com relação a essas pessoas. Tá certo? Continuando então, falamos do inimputável. Então, professor, é possível em falar em legítima defesa de agressão de uma conduta de ação, né? O sujeito vai lhe agredir. É possível alegar legítima defesa de uma omissão? Pode sim, sem sombra de dúvidas é possível. A omissão com relação daquela figura do garantidor. O sujeito, você claramente precisa-se de um socorro e você vê que a pessoa que tem um dever legal de salvar você não faz. E a inércia dela faz com que a sua situação
fique pior ainda. Então você pode atentar contra essa pessoa para salvaguardar a sua vida. Questão. Prova de delegado da Polícia Civil lá de Sergipe. Em um clube social, Paula, maior e capaz, provocou e humilhou injustamente Carlos, também maior e capaz, na frente dos amigos. Envergonhado e com muita raiva, Carlos foi à sua residência e, sem o consentimento de seu pai, pegou um revólver pertencente à corporação policial de que seu pai faz parte. Voltando ao clube, depois de 40 minutos, armado, com um revólver, sob influência de emoção extrema e na frente dos amigos, Carlos fez disparos da arma contra a cabeça de Paula, que faleceu no local antes mesmo de ser socorrida. Neste caso, Carlos agiu em legítima defesa justificante. Pô, professor, o senhor está falando do conceito de legítima defesa, tudo mais, aí o senhor não falou ainda de justificante. Calma que eu vou falar. Mas você já sabe os conceitos de legítima defesa. E eu pergunto para vocês, ele agiu em legítima defesa? Não, ele não agiu. Ele agiu sobre violenta emoção. Então, no caso aqui, ele agiu com o chamado homicídio privilegiado, artigo 121, parágrafo 1º. Ele estava sob domínio de violenta ou até relevante valor moral. Mas pode-se falar que ele estava sob domínio de violenta emoção, razão da qual ele acabou praticando o homicídio. Então aqui, até digo valor moral mesmo, não digo nem relevante domínio de violenta emoção, valor moral. Próxima questão. Mesma situação. Em um clube social, Paula, maior e capaz, provocou e humilhou injustamente Carlos, que também maior e capaz, na frente dos amigos, envergonhado e com muita raiva. Carlos foi à sua residência e, sem consentimento de seu pai, pegou um revólver pertencente à corporação policial de que seu pai fazia parte. Voltando ao clube depois de 40 minutos, armado, com um revólver, sob influência de emoção extrema e na frente dos amigos, Carlos fez disparos da arma contra a cabeça de Paula, que faleceu no local antes mesmo de ser socorrida. Nessa situação, ele agiu em legítima defesa putativa. A legítima defesa putativa é aquela imaginária, é aquela que ele acredita ou diante de uma interpretação errada da lei, ou mesmo em razão da realidade dos fatos que envolvem ele, faz com que ele acredite estar em legítima defesa. No caso aqui não traz nada nesse aspecto. Então, nessa situação, não há de se falar em legítima defesa putativa. Nem legítima defesa né, gente? Voltar 40 minutos depois, tudo. Aí você vai falar assim, mas professor, então a legítima defesa putativa é aquela imaginária. Dê um exemplo de legítima defesa putativa. Nós vamos tratar dela, mas eu vou falar assim. Olha só, o sujeito vai, ele entra num bar e seu inimigo está lá no bar. Eles trocam olhares, tudo. E esse sujeito morre de medo do inimigo dele, porque o inimigo dele já mandou vários recados dizendo que no dia que encontrasse ele iria matar. E aí o sujeito vai, fica perto da porta do banheiro e armado. Nisso o inimigo vai em direção a ele. Ele achando que está prestes a receber uma injusta agressão, essa injusta agressão seria iminente, ele levanta e efetua um disparo contra seu inimigo, causando-lhe a morte. Descobre-se depois que o inimigo, na verdade, só queria ir ao banheiro. Ele não iria agredir, ele não iria causar nenhum tipo de mal ao sujeito. Então percebo que a realidade dos fatos fazem com que ele tenha imaginado uma legítima defesa que não existe. Então é chamado de legítima defesa putativa. A legítima defesa putativa, neste caso, não é uma excludente da ilicitude. A legítima defesa putativa
exclui-se o fato típico, o primeiro elemento do crime, e não é excludente da ilicitude. Então, prestem atenção nesse ponto. Agora, um outro exemplo de legítima defesa putativa. O sujeito acha que ele tem direito de lavar a honra. Ele acha que quando a mulher o trai, ele tem direito à legítima defesa de sua honra. E diante de uma traição que ele descobre de sua mulher, ele vai e mata a mulher e ele alega na sua defesa que ele agiu em legítima defesa à honra, porque ele nunca aceitaria a ideia de ser um homem traído. E ele fez essa interpretação, uma pessoa humilde, uma pessoa do interior, que acreditava nessa interpretação de legítima defesa. Neste caso, nós estamos falando de uma legítima defesa, mas derivada de uma interpretação errada da lei. Se é derivada de uma interpretação errada da lei, nós estamos diante de um erro de proibição. Aí pode-se ou não, dependendo do caso concreto ou não, haver a excludente da culpabilidade. Então percebam, o legítima defesa putativa, aonde ele erra com relação à realidade dos fatos, exclui o fato típico. Legítima defesa real, exclui a ilicitude do fato. E a legítima defesa putativa por interpretação errada da lei ou desconhecimento da lei pode gerar a excludente da culpabilidade. Então não vamos esquecer disso. Como eu falei para vocês, a agressão ela deve ser injusta. A doutrina fala, inclusive, que se essa agressão for culposa, você pode repelir uma agressão culposa agindo como legítima defesa. Se a pessoa vier sem querer tropeçar em sua direção e isso faria com que você fosse derrubado e te machucasse, você pode empurrar a pessoa. Então percebam que você não dá causa a essa injusta agressão. Tá certo? Ela tem que ser injusta. Ela tem que ser atual ou iminente. Professor, como assim atual ou iminente? Atual é aquela que está acontecendo. Iminente é aquela que está prestes a acontecer. Direito próprio ou alheio. Cabe legítima defesa para você próprio ou de terceiros. Aí eu vou naquelas declarações, nós vamos olhar do ponto de vista técnico, deixar bem claro. Ponto de vista técnico. Ponto de vista de sala de aula de concurso público. Não tem teor político nenhum. As declarações, do governador do Rio de Janeiro, que inclusive ele é ex-juiz federal, em que ele, dentre as suas entrevistas, ele falou o seguinte, que se alguém portar um fuzil dentro de um morro, ele vai ter na equipe da polícia snipers, e esses snipers estariam prontos para abater essas pessoas que estariam aí portando fuzil no morro. E essa declaração gerou polêmica. A polêmica é: seria ou não seria uma legítima defesa? Dentro do conceito de legítima defesa, já usando os outros requisitos, você tem que usar de uso moderado, proporcional, para repelir injusta agressão atual ou iminente a direito próprio ou alheio. O fato de uma pessoa portar um fuzil dentro do morro autoriza a atuação policial? Autoriza. Autorizaria a legítima defesa? Autorizaria a legítima defesa. Inclusive porque alguém que porta um fuzil representa uma injusta agressão iminente, que está prestes a acontecer. O problema é que o sniper, ele tem que necessariamente matar quem está portando o fuzil. Essa resposta vai depender do caso concreto.
Porque a lei fala meios necessários de uso moderado. O sniper ele é treinado para sim abater o alvo, mas ele é treinado para inutilizar, o alvo ser inutilizado. Então ele pode também dar tiros que não são tiros fatais, mas que são tiros que não vai permitir com que aquela pessoa possa fazer uso do fuzil. Professor, então o senhor está dizendo que, via de regra, alguém que porta um fuzil pode receber um disparo de arma de fogo? Sim, pode receber um disparo de arma de fogo de um sniper, porque existe uma injusta agressão iminente. Iminente ao direito dos policiais de poder fazer o seu serviço lá e com a questão dos moradores. Todavia, não autoriza esse fato por si só, não autorizaria por si só, deixar bem claro, não autorizaria os snipers a baterem no ponto de vista de causar a morte de quem porta um fuzil. Porque ele só está portando um fuzil. Agora, como eu falei, por si só. Agora, se os policiais estão invadindo o morro, estão lá fazendo a busca por drogas, por armas, com autorização da justiça, tudo certinho. E aí os snipers são deslocados para garantir a segurança, para garantir a vida dos policiais que estão lá no morro. Então os snipers estão sim autorizados a efetuar disparos para salvar a vida dos policiais que estão subindo no morro. É isso que vocês têm que deixar bem claro. Tem que se ver o caso concreto e ver a questão do uso de meios necessários e moderados. Então, o simples fato de portar um fuzil não autoriza obrigatoriamente, ou uma espécie de uma carta branca, matar uma pessoa. Mas sim, essa pessoa pode sim receber um disparo de arma de fogo, mas como se trata de um sniper, nós estamos falando de um sniper, no exemplo de um sniper, ele sabe inutilizar aquela. Aí você vai falar assim, não, professor, leva para casa, tal. Eu estou falando do ponto de vista técnico. Esquece a discussão política, esquece o que você acha que tem que ser, da forma como deve ser. Não me classifique com rótulos, tá? Eu peço com todo respeito, no que não me classifique com rótulos, eu só estou dizendo do ponto de vista técnico, para fins de concurso público. Eu não estou dizendo nem que é certo, nem qual que é a conduta mais certa do meu ponto de vista, ou qual que é a conduta mais errada. Estou dizendo do ponto de vista para concurso público, para você passar na prova de concurso público, tá bom? Espécies de legítima defesa. Nós temos a legítima defesa agressiva, que é aquela em que você vai repelir injusta agressão agredindo o agressor. Então o sujeito ele começa ali a agredir, você só consegue repelir injusta agressão se você agredir o agressor. E a legítima defesa passiva é aquela que você vai impedir os atos agressivos. Você, de certa forma, vai fazer com que crie meios para que ele não continue na questão das agressões. Por exemplo, você pegar uma arma e apontar ele para ele parar. Então, você vai impedir os atos agressivos. Você não vai contra o agressor, você não pratica nenhum ato contra o agressor. Legítima defesa própria é aquela em que você defende os seus bens jurídicos. Legítima defesa de terceiro, ou seja, você defende bens jurídicos de terceiro. O policial, por exemplo, ele pratica legítima defesa de terceiros. Ele não mata em serviço. Ele não mata em estrito cumprimento do dever legal. Ele faz porque ele está praticando legítima defesa de terceiros. A legítima defesa real é o que está na lei, é aquela que realmente está acontecendo. E temos a legítima defesa putativa, é aquela que deriva do erro nas circunstâncias do caso ou de interpretação da lei. E existe legítima defesa sucessiva, é aquela em que o sujeito
age em legítima defesa, aí ele sai da situação de agredido para agressor, e aquele que era agressor vira agredido. Então, é uma sequência de legítimas defesas. O que era legítima defesa passa a ser agressor e vice-versa. É numa briga, vamos imaginar numa briga, o sujeito vai para lhe agredir, você consegue repelir injusta agressão, não satisfeito, você começa a agredir aquela pessoa, aí você se torna o agressor. Porque a lei fala, para repelir injusta agressão. Jorge recebeu mandado de citação em ação penal para cumprimento em localidade violenta da cidade em que atuava. Temendo por sua integridade física, compareceu ao local para o cumprimento da diligência em seu próprio carro, levando, escondido no porta-luva, 2 armas de fogo diferentes de uso permitido. O coque Jorge foi abordado por policiais militares, sendo as armas de fogo encontradas e apreendidas, além de ser verificado que ele não possuía autorização para portar aquele material bélico. De acordo com a jurisprudência majoritária do STJ, a conduta do Jorge... Então, o sujeito era um oficial de justiça e aí falou, cumpre-se o mandado de prisão. Mandado de prisão, uma citação, vai lá citar determinada pessoa. Essa pessoa está num bairro extremamente perigoso. Ele sabe da origem do bairro perigoso, ele sabe do problema desse bairro, e aí você vai falar assim, tá, professor, e aí ele leva 2 armas. 2 armas porque ele pensa assim, se alguém tentar comigo, eu tenho 2 armas para poder me defender. Essas 2 armas, ele não tinha autorização para portar essas armas, ou seja, para carregar essas armas. Diante disso, ele foi parado pelos policiais e os policiais constataram isso. Configura 2 crimes de porte de arma de fogo de uso permitido em concurso formal. Configura 2 crimes de porte de arma de fogo de uso permitido em concurso material. Está amparado pela causa de exclusão da culpabilidade e inexigibilidade de conduta adversa. Está amparada pela causa de exclusão da ilícito de legítima defesa. É configurado crime único de porte de arma de fogo de uso permitido. Gente, vamos lá. Não é legítima defesa. Não é legítima defesa. Nem putativa, não é legítima defesa. Por quê? Porque no caso aí, o oficial de justiça, ele não estava recebendo uma agressão atual e nem iminente, uma injusta agressão atual e iminente. Ele estava se preparando, se precavendo de uma situação que poderia acontecer ou não. Quando fala em agressão atual ou iminente, é a agressão que está acontecendo ou aquela que realmente vai acontecer. Então não era o caso. Não era uma injusta agressão iminente. Então, ele foi pego com 2 armas de fogo, correto? Então ele vai responder pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Perfeito. Então, diante dessa AC está errada, AD está errada. Sobramos 3 alternativas. Então, nós sabemos que vai estar configurado o crime de porte ilegal de arma de fogo. Professor, o que é concurso formal? Concurso formal que uma única conduta gerou 2 crimes. Concurso material, 2 condutas, 2 crimes. Tinha-se 2 armas no mesmo carro, no mesmo contexto. 2 armas no mesmo contexto. Ele vai responder por um crime ou 2 crimes? Quando fala concurso formal de crimes ou concurso material de crimes, ele responderia por 2 crimes. Ele vai responder por um crime só. Então, não é a letra A e nem a letra B. A resposta correta é a letra E. Ele responde por um único crime de porte ilegal de arma de fogo, porque foram encontradas 2 armas em um único contexto. A quantidade de armas encontradas vai servir para a dosimetria da pena. Quando se fala portar armas, arma ou armas, o crime é você portar. Para você responder por 2 crimes, você teria que portar 2 vezes. Você teria que portar numa situação e em outra situação para responder por 2 crimes. No caso aqui, eram 2 armas,
do mesmo. Se fosse uma arma de uso permitida e outra arma de uso restrito, seriam 2 crimes. Mas no caso aqui, era armas de uso permitido. Então, o gabarito está aqui na letra E, inclusive a jurisprudência. A questão, inclusive, foi com base na jurisprudência. Eu pergunto, segundo o entendimento do STJ. E aí, no STJ, ele diz que a grande quantidade de armamento apreendida autoriza a elevação da pena base. Ou seja, você só vai levar na fixação da pena, mas não vai representar concurso formal de crimes. Com relação às causas de exclusão da ilicitude, é correto afirmar que Astrogildo colocou cacos de vidro visíveis em cima do muro de sua casa para evitar a ação de ladrões. Certo dia, uma criança nele se lesionou ao pular o muro da casa de Astrogildo para pegar uma bola que ali havia caído. Nessa situação, ainda que se tratando da defesa de um perigo incerto ou remoto, a conduta de Astrogildo estaria acobertada por excludente da ilicitude? B. No caso de legítima defesa ou estado de necessidade de terceiros, é imprescindível a prévia autorização destes para que a conduta do agente não seja ilícita? Não, não é. No caso da legítima defesa e estado de necessidade de terceiros, você precisa de uma autorização da vítima para você poder ajudar ela? Não. C. Cai o lutador de boxe durante uma luta em que seguia regras desportivas, atinge região vital de Tício, causando-lhe a morte. Ante a gravidade da situação fática, a violência não encontra amparo em nenhuma causa de exclusão da ilicitude, devendo Caio responder pela morte causada. Vamos supor que está numa luta de MMA, e aí luta violenta, tudo dentro da legalidade, tudo dentro das normas, ele recebe um golpe dentro das normas e a pessoa vem a falecer. Ele vai responder criminalmente? Não, ele não vai responder criminalmente. Ele vai estar dentro do exercício regular do direito, que é de praticar o esporte de acordo com a regulamentação. Se ele tivesse aplicado algum golpe que não estivesse dentro do regulamento, aí ele poderia responder sim criminalmente. D. Nos moldes do finalismo penal, pode a inexigibilidade de conduta diversa considerada causa supralegal da excludente da ilicitude? Falso. A inexigibilidade de conduta diversa é causa supralegal da culpabilidade, excludente da culpabilidade. Como assim, professor? É aquela situação que você se põe no lugar da pessoa e, consequentemente, você faz a seguinte pergunta: você agiria da mesma forma que ela agiu? Essa é a questão da causa supralegal de excludente da culpabilidade, a inexigibilidade de conduta diversa. Então, a letra correta é a letra A. Só vou abrir um parêntese, porque aqui deixou bem claro que você botar caco de vidro no muro representaria uma excludente da ilicitude. É os chamados ofendículos, ou seja, aparatos colocados para proteção da propriedade. O que eu chamo a atenção é o seguinte: no caso aqui, o aparato tem que ser visível, tem que ser algo que não seja escondido. Não é uma armadilha. Doutrinadores entendem que os ofendículos eles seriam uma legítima defesa pré-ordenada. Seria uma legítima defesa pré-ordenada. Outros doutrinadores entendem que seria um exercício regular de um direito. A doutrina tem um meio termo. A doutrina diz assim: só o fato de você botar o caco de vidro, cerca elétrica, seria um exercício regular do direito de você fazer isso. Mas no momento em que ele é acionado, no momento em que a cerca elétrica é acionada, no momento em que o caco de vidro consegue atingir uma pessoa, nós estamos na legítima defesa. Porque quando eles são acionados, eles estão o quê? Eles estão repelindo a injusta agressão.
Então, essa questão ela foi muito feliz porque ela não entrou nessa polêmica. Ela só falou assim, trata-se de exclusão da ilicitude. Professor, nas provas, vai vir um ou vai vir o outro? Não vem os dois. Se vier os dois, é questão nula. Então, a prova pode considerar, o examinador pode considerar que cerca elétrica, os ofendículos, é legítima defesa pré-ordenada. Está certo. Ou pode dizer que é exercício regular do direito. Também está certo. Mas vinham os dois, estaria errado a questão. A respeito dos artigos 13 ao 25 do Código Penal, é correto afirmar. Eu só peguei essa alternativa aqui. São excludentes da ilicitude o estado de necessidade, a legítima defesa, não sendo punível o excesso praticado por culpa. Errado. O excesso, sim, é punível a título de dolo ou de culpa. Outra questão, você vê que cai muita questão de legítima defesa. O Código Penal, no artigo 23, elenca as causas gerais ou genéricas de exclusão da ilicitude. Sob tais excludentes, assinale a alternativa correta. O morador não aceita que o funcionário público, cumprindo ordem de juiz competente, adentre a sua residência para realizar busca e apreensão. Se o funcionário autorizar o arrombamento da porta e entrada forçada, responderá pelo crime de violação de domicílio? Não. Se o funcionário público tem autorização do juiz, ele vai estar acobertado pelo estrito cumprimento do dever legal. Então, pelo estrito cumprimento do dever legal, sim, ele pode arrombar e pode, sim, adentrar a residência, obedecendo os limites da lei. B. O estrito cumprimento do dever legal é perfeitamente compatível com os crimes dolosos e culposos? E aí? Para a configuração do estado de necessidade, o bem jurídico deve ser exposto a perigo atual ou iminente, não provocado voluntariamente pelo agente. D. O reconhecimento da legítima defesa pressupõe que seja demonstrado que o agente agiu contra agressão injusta agressão atual ou iminente, nos limites necessários para fazer cessar tal agressão. Deve responder pelo crime de constrangimento ilegal aquele que, não sendo autoridade policial, prende agente em flagrante delito. Olha, essa questão foi muito difícil. Confesso para vocês que ela foi muito difícil. Mas, professor, como assim ela foi muito difícil? Porque, olha só, a primeira alternativa, tranquila. A segunda alternativa, que o estrito cumprimento do dever legal é perfeitamente compatível para os crimes dolosos e culposos, aqui nós estamos falando só dos dolosos, tá? É compatível só com os dolosos. C. Para a configuração do estado de necessidade, olha que interessante, o bem jurídico deve ser exposto a perigo atual ou iminente, não provocado voluntariamente pelo agente. Você vai falar assim, poxa, professor, mas esse é o conceito de estado de necessidade. Lembra que eu falei no início da aula? Segundo o Código Penal, e ele perguntou, segundo o Código Penal, é somente perigo atual e não o iminente. Percebam, então, que aqui não entra o perigo iminente no conceito, segundo o Código Penal. A letra D, ela é a correta, é o conceito de legítima defesa. E a letra E, qualquer pessoa pode prender em agentes em flagrante delito. Ou eu posso prender, todo mundo pode prender como pessoa. Se você vê um crime acontecendo, você pode dar voz de prisão de flagrante delito. Não configura crime de constrangimento ilegal, porque trata-se do exercício regular de um direito, onde qualquer pessoa, de maneira facultativa, pode exercer ou não esse direito. Então, o gabarito é a letra D. Difícil? Essa questão foi difícil. Porque você ficaria ali entre duas alternativas. Próxima. São causas excludentes da
anjuricidade, exceto qual delas que não é causa excludente da anjuricidade ou da ilicitude. No caso aqui, é a letra B, a chamada desistência voluntária. A desistência voluntária é um instituto chamado Ponte de Ouro. E esse Instituto da Ponte de Ouro, o que é esse Instituto da Ponte de Ouro? É o sujeito que tem um benefício. Se ele desistir na execução do delito, ele responde pelos atos até então praticados. Então ele responde criminalmente. São causas excludentes da culpabilidade: o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal. É isso mesmo? Não, nós sabemos que está errado porque são causas excludentes da ilicitude e não da culpabilidade. As causas excludentes da culpabilidade, nós temos a questão da inexigibilidade de conduta adversa com relação à coação moral irresistível ou obediência de ordem não manifestamente legal de superior hierárquico. Nós temos essas causas excludentes da culpabilidade. Próxima questão. Olha quantas questões, né? Tudo 2018. Durante o cumprimento de mandado de prisão a determinado indivíduo, este atirou em um investigador policial, o qual, revidando, atingiu fatalmente o agressor. Nessa situação, configurou-se o quê? Uma legítima defesa própria. Ele foi lá, o investigador, foi cumprir um mandado de prisão, ele foi recebido com um disparo, inclusive chegou a ser atingido, e ele revidou o disparo para poder salvar a sua própria vida. Então, o gabarito, letra A. Bacana, né? Se vocês viram que em 2018 foram cobradas inúmeras questões de legítima defesa. Em 2019 vai continuar assim. Por quê? Porque neste caso é óbvio que legítima defesa vai ser o ponto de discussão para a atuação dos limites da polícia. Tá bom? E a mensagem motivacional. E Deus está sussurrando. Sabe essa dor, filho? Eu sou maior que ela. Confie em mim. Acho tão bonito, até arrepia. Por que arrepia? Porque Deus, você tem que lembrar que por todo o sofrimento que você esteja passando, por todas as inúmeras provas que você está passando, confie. Deus está ao seu lado. Confie. E lembre, tá? Às vezes a gente esquece. Eu sei que é difícil, eu sei que é impossível às vezes, mas Ele está do seu lado. Então, aqueles que acreditam, olha, sabe esse momento que você deve estar, eu acredito que você deve estar me assistindo, e você deve estar falando, esse professor está falando besteira. Ou você está me assistindo, e você está falando assim, é muito fácil falar. Ou você está me assistindo, e você está falando assim, esse professor aí. Ou aquela pessoa falando, pô, professor, tô cansado. Cansado, não aguento mais. Eu não aguento mais. Esse é meu último ano. São minhas últimas fichas. Então, se você está assistindo neste momento, você vai parar a sua gravação, vai fazer sua oração e vai escutar um pouco Deus na sua vida. Eu garanto para você que as suas forças serão renovadas e você vai conseguir dar continuidade a esse seu projeto, tá? Só passa quem persiste. E o caminho não é fácil. Não existe outro caminho. Tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Clique like.